Se você, assim como eu, tem miastenia graves e quer conhecer um pouco da minha trajetória desses 17 anos e meio convivendo com a doença, te convido a ficar até o final desse vídeo. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória, um pouco das minhas experiências, um pouco das minhas dores e muito das minhas vitórias. Para quem não me conhece, o meu nome é Betânia Oliveira de Andrade. Eu sou pessoa com miastenia há 17 anos e meio, mais ou menos. Graças a Deus, estou numa fase estabilizada da doença e quero compartilhar com vocês tudo que eu já vivi e tudo que eu já passei para chegar até aqui. Eu recebo muitas perguntas sobre desde quando eu tenho a miastenia, quais são os meus sintomas, quais medicamentos que eu tomo, que eu já tomei, onde eu faço o tratamento, como que eu convivo com a miastenia hoje, o que eu consigo ou não consigo fazer. Então eu vou compartilhar um pouquinho de tudo isso nesse vídeo. Tá? Tudo começou lá em 2006, em janeiro de 2006, quando eu tinha apenas 14 anos. E os meus primeiros sintomas, que eu senti que tinha alguma coisa errada acontecendo, eu sou do interior de Minas, então fui criada na zona rural, nascida e criada na zona rural com muito orgulho, então eu sempre gostei de andar a cavalo, igual vocês podem ver aqui. E um dos meus primeiros sintomas foi que um dia eu tentei subir no cavalo e não consegui. Eu já achei aquilo estranho, mas eu encostei o cavalo lá no lugar que dava para passar por cima e subir, resolvi, cheguei em casa, comentei com minha mãe, falei, mãe, aconteceu tal coisa, achei isso um pouco estranho, mas foi um sintoma isolado. Em alguns momentos de cansaço eu sentia a visão dupla, só que eu pensava que eram coisas completamente dissociadas, ainda não era um sintoma tão evidente. E eu estava no ensino médio naquela época, como eu disse, eu morava na zona rural e fazia ensino médio na cidade e tinha esses ônibus de prefeitura que levam alunos da cidade, da zona rural para a cidade, para poderem estudar. Só que onde eu morava eu tinha que subir um morro muito longo para poder pegar o ônibus, né, para chegar até o ponto do ônibus. Então um dia subindo esse morro eu perdi as forças, fui enfraquecendo e caí. Mas eu caí, consegui levantar e fui para a escola. Porém, teve um outro dia que subindo esse mesmo morro, eu caí e não conseguia levantar. E naquele momento eu tive a certeza que alguma coisa estranha estava acontecendo. Então eu fui descendo novamente sentada esse morro até um lugar que ficou um pouco mais plano. Segurei alguma coisa, acho que tinha uma árvore, isso tem muitos anos, né? Depois eu levantei. Cheguei em casa chorando e falei com minha mãe, mãe, eu caí hoje, eu não consegui levantar, tem alguma coisa acontecendo. Naquele mesmo dia, que foi exatamente no dia 23 de fevereiro de 2006, a minha mãe já me colocou no carro e me levou ali pro hospital da minha cidade chama Guaraciaba, para um clínico geral, fazer uma avaliação. E naquela primeira consulta, pasmem, naquela primeira consulta, esse clínico geral, ele já suspeitou da miastenia, conforme vocês podem ver aqui. Ele colocou como suspeita terapêutica a miastenia ou Guillain-Barré. Porém, aquele médico não falou nada pra gente naquele momento. Só fui ver isso no meu prontuário anos depois, quando eu voltei no hospital e por curiosidade estava lendo ali o meu prontuário. Ele encaminhou então para o neurologista. O neurologista pediu vários exames, inclusive a eletroneuromiografia. Só que naquela época os exames não deram nada, ainda não deram nenhum resultado positivo que pudesse ali concluir pela miastenia. Então, o que esse neurologista fez? Ele disse que era psicológico. Acredito que muitos de vocês já ouviram isso, né? Que é psicológico. No fundo, eu sabia que não era psicológico. Eu tinha certeza que algo estranho estava acontecendo comigo. Mas mesmo assim, fui a uma psicóloga, fiz algumas sessões de terapia, mas eu sentia que os meus sintomas físicos estavam piorando. Nesse meio tempo, como a gente é do interior, confesso pra vocês que a gente foi pai de santo, macumbeiro, benzedor, pastor, padre, pra poder benzer, pra poder tomar um banho de água benta, enfim, tudo que eles traziam uma mínima esperança que poderia ajudar, a gente fazia, né? E mantendo assim também as terapias. Mas mesmo assim, os sintomas estavam cada vez mais evidentes. Durante esses meses que eu fui fazendo terapias, os sintomas foram ficando cada vez piores, como fraqueza para mastigar, eu tinha que mastigar com a ajuda da mão, né? Porque eu não conseguia mastigar, escovar dente, era uma mão ajudando a outra. O meu pescoço estava pesando muito, inclusive eu cheguei a falar com minha mãe que eu queria cortar o meu cabelo, eu sempre tive cabelo comprido,
que eu queria cortar o meu cabelo porque estava pesando a minha cabeça. Muita visão dupla, principalmente quando eu estava cansada, a dificuldade para sorrir, foi enorme também. Então, assim, foi um ano de uma trajetória bem difícil, os sintomas cada vez piores, não conseguia mais me trocar, né, força para trocar de roupa. E com isso, eu fui ficando cada dia pior. E teve até um final de semana que eu falei com a minha mãe, eu fui viajar e fiquei 4 dias fora. E quando eu voltei, minha mãe percebeu que eu tinha emagrecido. Ela perguntou o que estava acontecendo. Eu falei que devido à dificuldade de mastigar, eu tinha comido só feijão, porque eu não estava conseguindo mastigar, mas eu não tinha falado com ela antes para não preocupá-la. Durante esse período teve um episódio que me marcou muito também e que até me emociona aqui a falar, que o meu pai, que aqui vocês estão vendo, meu pai e minha mãe, eu não estava conseguindo andar e o meu pai estava junto comigo, a gente estava indo da minha casa para casa da minha avó, a gente estava se deslocando a pé e chegou um morro e eu não conseguia descer, eu não conseguia andar mais e meu pai virou para mim e falou assim: você quer que eu te carregue, minha filha? E eu falei: quero, pai. E ele virou para mim e falou assim: queria tanto que essa doença sua fosse em mim, porque você tá nova ainda e eu tô velho já. E peço desculpas por me emocionar, porque há quase 5 anos, na verdade, o meu pai nos deixou, né? Não está mais aqui em terra com a gente, mas eu sei que ele tá lá vendo tudo. Então, toda vez que eu conto sobre isso, eu me emociono. A minha mãe sempre esteve junto comigo em todos os momentos, né? Em todos os médicos, eu, ela, meu irmão. Enfim, eles foram ali a minha base e o meu pai sempre ali também, junto, apoiando do jeitinho dele, mas todos juntos. Mas, enfim, depois de um ano de trajetória, depois de um ano dos sintomas cada vez piores, nós conseguimos um médico em Belo Horizonte, onde eu moro hoje, no Hospital das Clínicas, e no dia 16 de março de 2007 veio o meu diagnóstico de miastenia gravis. Eu lembro que é um hospital universitário, né? Então eu fui na consulta com a neurologista, não tinha exame nenhum conclusivo naquela época, tava ela e aqueles residentes, foi a consulta mais demorada da minha vida até então. E ela já sabia o que era, porque eu lembro que ela ficava perguntando para os residentes: qual sintoma é esse? Qual sintoma é aquele? Os residentes falando, né? E depois ela falou que eu e minha mãe a gente poderia sair da sala, que depois ela chamaria a gente para conversar novamente. E quando ela nos chamou, ela falou: você tem um diagnóstico de uma doença rara, chamada miastenia gravis. Eu lembro que na época eu falei com ela que as pessoas falam com a gente: o que, doutora? Eu pedi para ela anotar num papelzinho para mim, para eu poder pesquisar depois sobre isso, né? Então, a partir daquele momento, ela já falou comigo que eu iria sair dali, ia atravessar a rua e comprar o Mestinon, que é o que eu tomo até hoje. Eu sei que muitas pessoas aqui também tomam. Então, eu já tomo o Mestinon aí há 16 anos, né? Não consigo ficar sem ele. Porém, fiz o tratamento com ela um tempo, só que depois a gente resolveu trocar de médico. Algumas coisas aconteceram nesse tempo, que eu não vou entrar no mérito aqui. Em outubro de 2007, eu fiz o exame de antirreceptor de acetilcolina, né? Nesse período eu já tinha trocado de médico. Inclusive, meu exame deu 13,25 e o valor de referência era mais ou menos 0,2. Eu brinco que naquela época eu estava muito miastênica. E aí algumas coisas aconteceram. E aí, depois de um tempo, eu consegui, por meio de uma prima, que eu sou muito grata, um médico especializado em miastenia gravis, que é o Dr. Marcelo Anes, que eu falo que é o meu anjo na terra. Ele nem sabe o quanto eu sou grata por ele, por tudo que ele fez na minha vida. A minha primeira consulta com o Dr. Marcelo foi dia 7 de dezembro de 2007, né? Já tem alguns anos que o Dr. Marcelo me acompanha. E a partir daquele momento, ele inseriu no meu tratamento prednisona, que é o corticoide, 60 miligramas. Muitas pessoas perguntam se eu ainda tomo prednisona. Eu tomo até hoje, tá, gente? Já tô há muitos anos com 10 miligramas, eu não consigo reduzir. Muito pelo contrário, vai para 20, 15, volta para 10. Então deve ter mais ou menos uns 5 meses que eu tô mantendo em 10, antes eu tava em 15, 20, assim vai variando. Na época que eu tomei 60, 40 miligramas, eu também inchei, como acontece com muitas pessoas aqui. Tenho várias estrias em decorrência do corticoide e vocês podem ver aqui o meu rostinho como que ficou, né? Síndrome de Cush. Eu não tenho muitas fotos daquela época, porque eu não gostava de tirar foto, tanto pelo rosto inchado, quanto também pela grande dificuldade para sorrir. Mas foi um período muito difícil, no qual as pessoas me paravam na rua, por eu morar em cidade pequena, e me perguntavam o que eu tinha arrumado, porque meu rosto estava tão inchado. Um dos dias mais marcantes para mim foi quando uma pessoa perguntou para uma amiga que estava ao meu lado se essa menina, no caso eu, era a Betânia. Nesse dia eu abaixei a cabeça e chorei.
E era uma coisa que me incomodava muito, eu sei que é uma coisa que incomoda muitas pessoas, mas na época eu pensei o seguinte, olha, o importante pra mim nesse momento é ficar bem. Eu quero ficar bem e depois a questão estética a gente vai resolvendo, vai diminuindo a medicação, vai voltando, como já aconteceu, né? Então, assim, eu sei que por mais que incomode, principalmente para nós que somos mulheres, a gente tem que pensar muito na nossa saúde, pensar em ficar bem e o resto a gente vai ali adaptando, né? Então eu tive essa consulta com o Dr. Marcelo em 7 de dezembro de 2007, ganhei 6 quilos durante 3 meses, depois ganhei mais um pouco, só sei que do corticoide foram uns 10 quilos que eu ganhei, mas depois fui perdendo. Meu irmão até brincava aí de Kiko do Chaves, Traquinas, mas realmente parecia, né, gente? Eu nem me importava, levava ali na brincadeira. Durante esse período, quais foram os meus sintomas? Falei no início, dificuldade para mastigar. Chegou um período que eu estava com muita dificuldade para andar. Antes de começar com toda essa medicação, eu tinha que segurar em alguém para poder andar. Eu não conseguia virar na cama à noite. Eu ia no banheiro, eu não conseguia levantar. Escada de ônibus, eu era traumatizada. Para eu ir para a faculdade, o meu irmão me carregava, me colocava dentro do ônibus para que eu pudesse ir. E na volta, como era ônibus de prefeitura, o motorista sempre me ajudava. O meu lugar já estava ali reservado, ali na frente. Mas pra mim é traumatizante. Então, assim, eu demorei muito, na verdade, a vencer esse trauma, né, de subir escadas. Nos dias que eventualmente o meu irmão não estava na hora de ir pra faculdade, o que era raro de acontecer, eu pensava, eu vou conseguir, eu vou tentar subir sozinha. E naquela época não se falava em acessibilidade. Era só uma palavra um pouco difícil, que até hoje muitas vezes não é aplicada. Então, eu tentava subir sozinha, pedia alguém para subir como material, e quando eu conseguia subir sozinha, eu ligava para minha mãe e falava, mãe, eu consegui subir no ônibus sozinha. Aquilo representava para mim uma grande felicidade, uma grande vitória. É como se fosse uma criança aprendendo a andar de bicicleta. E por isso, eu sempre digo que a gente tem sim que comemorar as pequenas vitórias diárias. E eu não poderia deixar de dizer que eu sou extremamente grata a Deus por nunca ter me deixado desistir. Por ter me mostrado que mesmo diante da grande fraqueza causada pela minha astenia, eu tinha forças que nem mesmo eu sabia. Agradeço muito a Deus por não ter me deixado desistir da minha faculdade, por ter me dado forças, mesmo que de forma um pouco contraditória, para que eu continuasse e chegasse onde eu estou hoje. Já morei em um apartamento onde não tinha elevador e naquela época não se falava muito em acessibilidade. Então, inúmeras vezes eu já subi e desci essa escada sentada, porque eu estava sozinha, eu tinha que me virar e eu sempre fui muito independente. Eu sempre me adaptei diante das situações. Para tomar banho, às vezes eu tinha dificuldade para poder lavar o cabelo, eu escorava o cotovelo na parede, ela lavando o cabelo. Tinha dificuldade para amarrar o cabelo, eu deitava na cama, colocava o cabelo para trás, que aí o braço ficava na cama e dava um jeito de amarrar. Então eu sempre fui muito independente, assim, mas foi uma longa trajetória, E hoje não, na verdade, há muitos anos eu faço tratamento na Unifesp. A minha primeira consulta lá foi em 18 de março de 2008. Eu me consultei com o Dr. Marcelo e ele é médico preceptor na Unifesp. Ele mesmo me encaminhou para a Unifesp, então isso facilitou para que eu pudesse entrar nesse tratamento especializado, que fez assim total diferença na minha vida. Já tem alguns anos que ele me acompanha por lá. Meu tratamento é todo público, tá? Para que vocês saibam, na Unifesp o tratamento é todo público. Inclusive, em 18 de junho de 2008, eu fiz a tinectomia, né? Retirei o timo também pela Unifesp. Tenho até a gravação da minha cirurgia, ainda vou disponibilizar para vocês. E as pessoas perguntam, a cirurgia melhorou? A cirurgia foi boa pra você? Eu não sei dizer se é resultado específico da cirurgia, mas eu entendo que é todo um contexto, né? Eu estou muito bem da minha astenia, graças a Deus. Claro que em alguns momentos ainda tem alguns sintomas ou outro, mas no geral, diante de tudo que eu já passei, eu estou muito bem. A única coisa que eu nunca senti da minha astenia, graças a Deus, é a fraqueza respiratória, né? A minha parte respiratória não é afetada. Só senti uma vez que eu precisei de oxigênio, mas né, nem é o oxigênio correto, é o BiPAP ou o CPAP, porque eu tive uma infecção de urina e aí acabou afetando a minha astenia. Precisei ir para o hospital e tive um pouco de falta de ar, mas nunca precisei ser entubada, tá? Nunca precisei de rituximab, nunca fiz plasmaféres, nunca precisei de imunoglobulina. Depois que eu comecei a tratar com o Dr. Marcelo, em dezembro de 2007, eu fiquei por um tempo com Mestinon e prednisona. Só que eu ainda estava com muitos sintomas. Então, em abril de 2010, nós começamos com azatioprina. Ficamos com azatioprina até junho de 2012.
porém eu ainda estava com muitos sintomas. Então, a partir de junho de 2012, ele trocou a minha medicação para ciclosporina, trocou a azatioprina para ciclosporina. E para mim teve uma mudança muito grande. Foi muito bom, então eu já tenho 11 anos que eu tomo ciclosporina. E não consigo ficar sem, tá? Em agosto do ano passado, de 2022, a gente tentou diminuir a ciclosporina, eu tava com 100. Eu tava com 150, a gente tentou ir pra 100, não conseguiu, então eu tive que aumentar o corticoide. E ano passado também, gente, eu comecei a fazer o que meu médico sempre pegava no meu pé pra fazer, que é atividade física. Comecei a fazer pilates. E na tentativa de diminuir a medicação, eu resolvi obedecer meu médico e resolvi também tomar mais as rédeas do meu tratamento. Porque como eu sempre me dei muito bem com o tratamento convencional, eu confesso que eu acabei me acomodando, né, sobre não fazer uma atividade física, sobre não ter uma alimentação aí retirando alimentos inflamatórios. Mas eu cheguei num ponto que eu vi que eu não consigo mais diminuir corticoide, diminuir ciclosporina, então eu fui buscar por outras alternativas. E esse ano, em 2023, aí no início do ano, de fevereiro pra cá, eu mudei totalmente a minha alimentação. Hoje eu tenho uma alimentação baseada em alimentos não inflamatórios. Não sou tão rígida, mas faço o máximo que posso. Faço atividade física regularmente, 3 vezes por semana. E além disso, faço também o protocolo Coimbra, tá? Não estou aqui para prescrever tratamento para ninguém, para indicar tratamento para ninguém. Só estou compartilhando com vocês o que eu faço. E em agosto desse ano eu voltei em São Paulo, na Unifesp. E a gente está tentando diminuir novamente a ciclosporina. Tem aí um mês e pouquinho, um mês e alguns dias que eu estou com 50 miligramas de ciclosporina. Nesses 11 anos de tratamento com ciclosporina, né? É a menor dose que eu consegui até o momento. Alguns altos e baixos, sim, mas tem a questão do calor, tem outras coisas que influenciam. Então estou em fase de adaptação, tenho fé que vai dar tudo certo. Então hoje eu estou numa fase que eu consigo fazer academia, eu mantenho uma alimentação saudável e eu tenho certeza que tudo isso tem contribuído para a fase que eu estou da doença e para o desmame dos medicamentos. Por isso eu digo, tem coisas que só você pode fazer por você, só nós podemos fazer por nós. E é isso, gente, eu queria compartilhar um pouco da minha história com vocês, como que é meu tratamento, quais foram os meus sintomas e dizer principalmente que tenham esperança de dias melhores, tenho esperança que a partir do momento que você tem um tratamento correto, existe a possibilidade de você ter uma qualidade de vida mesmo com o diagnóstico da miastenia. Não deixe o diagnóstico definir a sua vida. Eu sei que é muito difícil, eu sei que varia de pessoa para pessoa, eu sei que muitas pessoas, mesmo com um tratamento bem parecido, o resultado pode ser diferente, porque cada organismo reage de uma forma. Mas uma coisa que eu também digo para vocês, não se acomodem se vocês não estão satisfeitos com a conduta do médico que te acompanha. Procure por outros médicos, procure por hospitais especializados, como a gente tem Unifesp, a gente tem aqui em Belo Horizonte também, porque a gente sabe que a miastenia é uma doença rara, então poucos médicos conhecem do assunto. E uma outra coisa, um outro recado que eu quero deixar para vocês é que tem coisas que só nós podemos fazer por nós mesmos, como alimentação saudável, como uma atividade física, e já existem estudos científicos que isso ajuda no controle da miastenia. Claro que devidamente acompanhado pelo seu médico, devidamente aí no tempo correto, de acordo com a evolução do seu tratamento. Mas eu queria mesmo fazer esse vídeo para trazer um pouquinho de esperança para muitas pessoas, principalmente talvez no início do diagnóstico, que estão aí perdidas, sem saber como vai ser daqui para frente, assustadas com algumas informações que talvez vêm no Google, né? Então eu quero deixar essa pontinha de esperança para vocês. Mesmo você que já tem um tempo de diagnóstico, eu demorei muito também para poder estabilizar, né? Eu contei a história aqui de forma bem resumida, apesar que o vídeo ficou um pouco grande, mas aos poucos as coisas foram se encaixando e hoje eu consigo ter uma qualidade de vida apesar da miastenia, e eu quero deixar essa pontinha de esperança para vocês também. E uma parte muito importante em toda essa história, gente, que eu queria trazer para vocês também, é que a miastenia trouxe coisas positivas para minha vida. E uma delas, inclusive, foi a minha formação profissional, né? Em decorrência da miastenia, que eu resolvi fazer a faculdade de Direito e principalmente me especializar em defesa do direito das pessoas com deficiência e das pessoas com doenças raras. Atuando hoje diariamente para que pessoas que
passam pela mesma situação que eu já passei, tenham um tratamento especializado, tenham acesso a medicamento, tenham acesso ao que elas precisam para ter uma qualidade de vida, para ter uma vida digna. Então, eu tenho plena certeza em minha vida que tudo é parte de um propósito, que tudo foi devidamente pensado por Deus, para que eu vivesse toda essa situação, para que eu chegasse onde eu estou hoje e para que eu pudesse, de certa forma, me aproximar de outras vidas que passam pelo que eu passo e levar uma pontinha de esperança. Às vezes pode até demorar um pouco, né? Eu já tenho uma longa caminhada, mas aos poucos as coisas vão se ajeitando. Tenham fé, tenham esperança, dias melhores virão. Não deixe o diagnóstico definir a sua vida. Eu sei que não é fácil. Eu sei que os sintomas às vezes nos limitam. Mesmo que a gente queira ter força, essa força não vem. Mas tenha certeza que com o tempo e principalmente com o tratamento correto, é possível, em grande parte dos casos, com algumas ressalvas, ter uma qualidade de vida apesar da miastenia. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se você se identificou com alguma parte desse vídeo, se você gostaria de explicar um pouco mais da miastenia para sua família e para os seus amigos, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário, me manda um direct. Se tiver qualquer dúvida que eu possa auxiliar, eu estou aqui à disposição. E o meu desejo é que, assim como eu, vocês também fiquem bem. Um abraço e até mais.